Vamos ver agora uma maneira de se desenhar a perspectiva com dois pontos de fuga. Bom, primeiramente, um elemento principal que é a linha do horizonte. Então, vamos desenhar um objeto com dois pontos de fuga. Você escolhe a linha do horizonte, onde posicionar ela, e coloque os dois pontos de fuga em cima da linha do horizonte. Esse ponto de fuga, como o nome já está dizendo, é por onde todas as linhas vão fugar, vão para aquele ponto. Então temos o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2. Bem, então aqui o objeto está sendo desenhado abaixo da linha do horizonte. Então são três maneiras que nós vamos desenhar aqui, que seria um dos exercícios para fixar esse assunto. Aqui o objeto, estou fazendo quase que um cubo, mas é um prisma porque não tem quatro lados iguais, né? Está sem escala, como se fosse uma caixa. Então ele está abaixo da linha do horizonte. Ele ficando abaixo da linha do horizonte é como se fosse no desenho seria uma vista aérea. Toda vez que for desenhar a vista aérea, você coloca a linha do horizonte no alto, na parte superior do papel, e o objeto todos os objetos vão ficar abaixo dela, mostrando assim como se fosse uma vista aérea. Depois de riscar dessas linhas de construção, pode dar o acabamento com a caneta mais forte. Aqui eu vou passar a mão livre com nanquim, porque mesmo o nosso desenho é artístico, então trabalha muito com a mão livre mesmo, não precisa muito instrumento. O instrumento é mais para explicar a construção. Na engenharia e na arquitetura, que é a parte técnica, ele é desenhado sim com instrumento, com régua e esquadra. Nós temos que aprender esse processo, mas o acabamento pode ser feito à mão livre, com a canetinha, porque mostra o traço de cada um, o traço, a personalidade é assim, fica mais autoral o desenho, né? Algo mais artístico. Então tá aí desenho abaixo da linha do horizonte. Agora vou fazer o mesmo volume, o mesmo prisma retangular, essa caixa, vou fazer ela acima da linha do horizonte. Obedecendo a mesma linha do horizonte. Só que vocês vão desenhar cada um numa folha, né? O primeiro desenho numa folha com uma linha do horizonte, o segundo desenho na outra folha com a outra linha do horizonte e são três desenhos. A linha do horizonte vai passar no meio. Esse aqui a linha do horizonte está passando abaixo do objeto. Então o objeto fica visto de baixo para cima, né? A visão do observador é de baixo para cima. Então, a perspectiva no desenho é um recurso que permite representar a profundidade e o espaço tridimensional em uma superfície plana. Quer dizer, é interessante porque é um plano bidimensional que você está representando o tridimensional. É o desenho de uma ilusão ótica, né? De uma ilusão ótica. Essa perspectiva é usada. Você vê em estádio de futebol a propaganda que fica atrás do gol no chão. Ela é desenhada de uma forma que o observador lá da cabine de rádio e de televisão, quando a imagem é mostrada, parece que o painel está em perspectiva. Agora eu já estou traçando aqui outra perspectiva, né? O outro objeto em que a linha da linha do horizonte passa bem no meio do objeto. Então o objeto está na linha do horizonte. É uma visão como se o observador aqui estivesse em pé olhando a caixa, né? Em pé olhando a caixa.
A linha do horizonte, na realidade, se for para uma maneira prática, ela é a altura dos olhos, né? Se os olhos tiver a linha do horizonte estiver na altura dos olhos, a pessoa vê essa visão central aí, que o objeto fica na linha do horizonte. Então tem três maneiras de desenhar a perspectiva com dois pontos de fuga para nós exercitarmos, né? O objeto fica acima da linha do horizonte, o outro objeto fica na linha do horizonte e o outro desenho o objeto vai ficar abaixo da linha do horizonte. Depois você pode dar o efeito de claro e escuro, de achuras ou de pintura, pode fazer colorido, pode fazer em preto e branco, qualquer material, tá, pessoal? Então representar as três maneiras e as três maneiras de se olhar um objeto em perspectiva com dois pontos de fuga. Compreender a perspectiva é essencial para organizar corretamente os elementos de uma composição e posicionar os objetos no espaço de forma coerente. Isso é muito importante até para se criar um cartaz, né? Você quer colocar um objeto em destaque, um objeto que saia do cartaz, daquele elemento, você pode usar a perspectiva. Para fazer letras também, que ela sobressaia. Então é uma maneira, é um recurso que é muito importante no desenho. Aqui é uma maneira mais poética. Linhas que se cruzam, formas e sombras da realidade. Perspectiva engana os olhos.